escolhi o tema para que a gente estude junto hoje é sobre morrer e desencarnar. Será que são o mesmo processo? São iguais? Se forem diferentes, qual é a diferença entre morrer e desencarnar? Qual é o procedimento? E esse procedimento nós temos que concluir sozinhos ou nós seremos assistidos na hora da morte e do desencarne? Mas que para que a gente entenda esse tema, nós vamos primeiro dar uma passadinha no processo de encarnação. E a gente pega lá na questão 136 do Livro dos Espíritos e nós encontramos o seguinte texto. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre alma e corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e a alma o deixa. Para ficar bem claro, nós temos que entender, em primeiro lugar, que tanto na nossa ciência estabelecida, como pelos conhecimentos doutrinários que os Espíritos nos trazem, o nascimento ocorre na fecundação. Tá? Não é na hora que a mulher dá à luz. É no ato da fecundação. É aí que se inicia a nova vida. E independe do método que esse corpo biológico foi feito, seja in vitro ou in corpo, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, destina um espírito para a morada daquele corpo. Portanto, então, para frisar bem, o início da vida tem um ponto de partida. É o ato da fecundação. Após a fecundação, ali já começa a iniciar uma nova vida. Durante a gestação do corpo no ventre da mãe, o que ocorre com o espírito? Ele também começa a entrar num processo de gestação no plano espiritual. Ele inicia o seu desligamento do plano inicial e gradativamente ele vai se ligando a esse corpo biológico, átomo a átomo, célula a célula, caminhando no mesmo compasso. Quem teve a oportunidade de assistir o Nosso Lar? Muitos assistiram o Nosso Lar? Quem não assistiu, mostra muito bem que o espírito, quando ele vai fazer a retomada de um corpo aqui no planeta Terra, ele não é a palavra correta, mas, entre aspas, né? Ele é internado no Ministério da Reencarnação, porque ele vai se desligar de todos os seus entes queridos no plano espiritual e vai reiniciar a sua ligação laço a laço com esse corpo biológico. E aí, no ato da concepção, esse espírito nasce com o véu do esquecimento do mundo espiritual. E aí, na concepção, ele retoma o corpo de carne para iniciar a sua nova jornada aqui no planeta. Isso daria, assim, um seminário para que a gente falasse sobre a encarnação. Mas só para que a gente entenda o restante dos nossos estudos, eu só queria deixar bem claro o ponto de partida do nascimento de um ser no nosso planeta. Que ele se inicia no ato da fecundação. E sendo isso esclarecido para Kardec, então Kardec pergunta, também no Livro dos Espíritos, na questão 155. Há, então, uma linha de demarcação entre a vida
e a morte? E os espíritos lhe respondem, não. Não existe. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha liberdade. Então, com essa resposta dos espíritos, é que surge o fato de que morrer e desencarnar são dois atos e dois processos independentes um do outro. Mas então, o que é morrer? Morrer, ele está mais ligado, relacionado ao corpo biológico. É quando cessa toda a possibilidade de vida naquele corpo e ele perece. Isso é a chamada morte. O corpo, sim, ele morre. E o desencarnar está relacionado ao espírito, que é a separação do espírito desse corpo biológico. Então fica claro que são dois processos distintos. A morte, ela ocorre quando termina o fluido vital dos nossos corpos. Faz parte da lei de Deus. Já que ninguém é imortal, ninguém fica para semente, né, gente? É lei natural de Deus. Tá? Quando falir todos os nossos órgãos, o nosso corpo terá fim. E o processo de desencarnação é um pouco mais complicado. Ele pode demorar horas, dias, semanas, meses e anos. Por que isso ocorre? Por dois motivos. O primeiro é que ele depende da quantidade de fluido vital que existe naquele corpo. A gente vai esmiuçar isso aqui e a gente vai entender o que é isso. E o segundo motivo é porque ele depende do grau de apego que o espírito tem à matéria. Ou seja, o seu grau de evolução. Correto? Então vamos lá, em relação ao primeiro motivo. O que é esse fluido vital? Quando nós vamos, os espíritos explicaram para Kardec que quando o espírito tem uma trajetória de encarnação, que tem uma meta a ser cumprida, um projeto reencarnatório, é destinado àquele corpo biológico uma quantidade de fluido vital. Por exemplo, um indivíduo que reencarna e provavelmente para que ele cumpra toda a trajetória dele, ele vai necessitar em torno de uns 70 anos de vida na Terra, tá? Não é porque ele vai fazer 70 anos que vai cessar ali o projeto dele. A gente tem em torno, a gente pode terminar aos 65 ou levar esse projeto até os 75 anos, depende da necessidade e de quanto esse fluido vai persistir no corpo biológico. Por exemplo, esse indivíduo, ele tem 70 anos. Por alguma decisão errônea que ele tome nesse projeto de vida, ele acaba por antecipar a sua volta para o plano espiritual. Por N motivos. Um suicida, ou alguém que tem uma doença instalada, não se medica. Um jovem que pega um carro onde o limite daquele veículo é 110 quilômetros, coloca 200 quilômetros por hora numa pista, a gente corre o risco de capotar, de sofrer um acidente, não dá tempo de frear. Então, aos 40 anos de idade, ele faz o retorno ao plano espiritual. O que sobra naquele corpo é uma quantidade muito grande de fluido vital. E o espírito, ainda sabendo, tendo conhecimento desse projeto, ele não consegue se desligar do corpo biológico, mesmo estando
A gente tem conhecimento pelas literaturas espíritas que muitos espíritos assistem à decomposição do corpo biológico dentro das suas tumbas e não conseguem sair dali, porque aquele fluido vital os retém junto com aquele corpo. Sabido é que ele burlou a lei divina. Então ele tem dificuldade de abandonar o corpo de carne. Ok? Agora, o segundo motivo. O segundo motivo é quando ele diz do apego às coisas materiais. Né? Que o espírito, quanto mais evoluído, mais serena, rápida e tranquila será o seu desencarne. A retirada dos seus laços do corpo de carne. Você poderia dar como exemplo muitos que, o meu carro, a minha casa, as minhas joias, as minhas indústrias. Não que ninguém tenha que ter isso, a gente tem que lutar para ter sim, porque afinal de contas, nós vivemos no mundo material e necessitamos, e o espírito almeja e gosta do que é melhor. Então nós podemos e temos que lutar para ter sim, só que nós temos que entender que a partir do momento em que nós não vamos mais fazer parte desse mundo material, nós não precisamos mais disso. Isso fica. E pouco se importa para quem vai ficar também e se vira com quem vai ficar. Nós temos que nos desligar e retomar a nossa nova jornada, que é o retorno ao plano espiritual. Então não adianta se apegar num pedaço de terra, num monte de tijolo, num monte de ouro, no motor de carro, que ele vai ter que ficar aqui. Não cabe no caixão. E se coubesse também estragar tudo dentro da tumba, não é verdade? Então nós temos que ter total desapego. Mas o que é se tornar um espírito evoluído? O que é isso? É aquilo que a gente bate na mesma tecla constantemente, na maioria dos estudos que a gente traz aqui para fazer com vocês. É a tal da nossa reforma íntima. É retirar os nossos defeitos e colocar uma virtude no local daquele defeito. A gente já viu isso, já falou que é difícil, que não é fácil, que muitos de nós acham que ele tem que me engolir do jeito que eu sou, tá? Mas é nós mesmos que vamos nos cobrar de nós. Essa reforma íntima tem que ser iniciada o mais rápido possível. E quanto mais evoluído, veja bem, quando a gente inicia esse processo de desencarne, antes de entrar no processo de desencarne, vamos ver o que é que acontece durante esse desligamento. Quando dá a falência do nosso corpo material, que nós vamos fazendo a retirada do nosso espírito, do nosso corpo de carne, todos nós, sejamos evoluídos ou não, nós entramos numa fase de torpor. Mais ou menos como se nós adentrássemos num nevoeiro, aonde a gente não enxerga a saída, a porta, o rumo, estamos perdidos. E à medida que nós vamos nos desligando do corpo de carne, essa visão vai se tornando límpida e nós conseguimos ver, visualizar o caminho que a gente tem que tomar. A única diferença é que o ser mais evoluído, com conhecimento e com entendimento de que não faz mais parte do mundo material, ele vai passar por esse processo um tanto quanto mais sereno e tranquilo. Porque esse processo a gente não faz sozinho. Existe uma equipe espiritual responsável pelo nosso desligamento do plano material. Como existe quando a gente vem para cá, existe todo um equipamento, um hospital, uma família, um quarto esperando o bebê, existe todo um processo para que ele vá se readaptar aqui novamente. Tá? São situações iguais. Mas durante esse período de desligamento, quando ocorre esse torpor, essa perturbação,
Tudo isso só vai se completar e ter um fim quando houver o desenlace total do perispírito. Tá? O que é o perispírito? Eu vou tentar passar de uma maneira assim, bem simples, porque também nós teríamos que estudar muito para entender bem o perispírito. O espírito, na verdade, é uma chama de luz, é uma energia. E esse espírito é revestido desse corpo perispiritual de uma matéria quintessenciada, sutil, semimaterial, que dá a forma, para quem reencarna aqui no planeta Terra, dá essa forma humana que nós temos. E vamos imaginar que esse perispírito, ao entrar no corpo de carne, ele vai agir como se fosse uma colinha. Ele vai colar o espírito ao corpo de carne. E durante toda a trajetória de encarnação, lá nós vamos ter o espírito, o perispírito e o corpo. Quando a falência do nosso corpo de carne, é esse perispírito que vai ter que ser descolado, desligado, desamarrado os laços com o corpo de carne. E aí nós voltamos a ser espírito. É como se o espírito estivesse, que eu já falei, no nevoeiro, e tudo fica mais límpido, claro. E esse processo é nessa hora que a equipe espiritual responsável para nos ajudar no desligamento do nosso espírito do corpo começa a realizar o trabalho, nos ajudar, nos socorrer. Porque nós não somos capazes de fazer esse processo sozinho. Porque nós estamos ligados ao mundo material. Nós estamos acostumados com o nosso lar, com o nosso trabalho, com a nossa comida, com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos. Nós partimos com todas as sensações e sentimentos daqui. É isso que faz parte do nosso comportamento. E ao desligar daqui, nós sentimos tudo isso, o desejo de voltar para casa, o desejo de acariciar os nossos entes queridos. Então nós precisamos sim de uma equipe que nos acolha e nos ajude a reiterar novamente o plano espiritual. Porque quando o espírito renasce aqui, que eu já comentei um pouquinho antes, ele vem com a dificuldade de se acomodar na nova vida. Então o que a gente faz com o bebê? A gente faz a higiene, a gente tira a dor, a gente alimenta, a gente vai ensinar a falar, vai ensinar a ficar em pé, vai ensinar a andar, até que ele tome a consciência total do ser que ele é, para poder, com o seu livre-arbítrio, seguir a sua jornada daqui. É o processo inverso. É o que vai acontecer conosco quando a gente desencarnar. Mas para isso, para ter toda essa equipe à disposição, ter um desencarne mais tranquilo, mais sereno, nós precisamos retornar ao plano espiritual melhor do que quando a gente veio para cá. Porque nós prometemos para os nossos companheiros, a família espiritual, que nós voltaríamos melhor. E nada mais justo, esse pessoal que nos aguarda, o orgulho de que a gente volte bem melhor do que quando a gente veio para cá. Então, se voltamos renovados, fica muito mais fácil para ter socorro dos nossos familiares que nos precederam, dos nossos amigos, do nosso anjo da guarda e de toda a proteção do mundo espiritual. A verdade, né, gente? Morrer é fácil, né? Mas desencarnar é complicado. Mas tem que passar por esse processo. Porque o bebê, quando ele vem aqui, qual que é a primeira coisa que ele faz? Chora. Quando ele respira o nosso ar pesado, que estoura os pulmões, ele chora. É o primeiro choque com o mundo material. E é o nosso sofrimento quando a gente retorna, porque a gente acha que vai retornar sozinho, né? O pai do
Ana Maria, você sabe que quando a gente morre, sabe o que é? É como se colocassem a gente no avião, soltasse lá no centro de Tóquio e falasse, se vira, meu irmão. A gente não sabe a língua, não consegue ler o nome da rua, não gosta da alimentação, não conhece ninguém. E é um processo que nós temos que fazer sozinho. Eu queria que o seu Hélio estivesse aqui hoje. Para me falar para ele, seu Hélio, eu aprendi que vai ter um monte de gente para me ajudar. Eu espero que tenha ajudado ele, né, Pedro? É o que a gente mais deseja. Então, fica bem claro que são dois aspectos, dois processos, e que o fundamental para que ocorra tudo isso é a nossa evolução. Sendo assim, ao nascermos, estamos morrendo para os que nos aguardam no plano espiritual, e ao morrer, estamos nascendo de volta para eles. É um ciclo. Nascer, retornar, reencarnar, nascer, retornar, reencarnar, faz parte do nosso processo de evolução. Aqui é a escola, que a gente vem para aprender, e depois a gente volta para tomar um fôlego, né, tirar as arestas do que a gente fez errado e retornar para cá depois. Tem uma frase que eles destinaram essa frase ao Confúcio, que ele diz assim, feliz é aquele que nasce, feliz é aquele que ao nascer chora, enquanto todos riem, e ao morrer ri enquanto todos choram. Esse seria o espírito evoluído. Agora raciocinem bem. Se nós, ao perdermos um ente querido, chorarmos, implorarmos para que retorne, pedir para que não nos deixe, se foi estado desse espírito tentando fazer o desenlace do mundo espiritual? Como a gente aprendeu que a lei natural de Deus, todos nós iremos morrer. Isso é fato. Só que a gente não aprende que nós temos que se preparar para passar por esse processo. E o único método de preparação é a evolução. É o entendimento, é o conhecimento. Porque nós vamos todos voltar para a casa do Pai. Nenhum de nós vamos ficar no planeta Terra. É passageiro, é uma transição. Porque a nossa verdadeira casa é no plano espiritual. Aliás, enquanto a gente não entender que nós somos um mundo espiritual, onde uns usam um corpo de carne e outros não usam mais o corpo de carne, nós vamos ficar achando que... Outro dia uma amiga minha falou assim, eu amava minha mãe, mas pelo amor de Deus que ela não pareça por mim. Não apareça pra mim. Falei, mas caramba, sua mãe virou fantasma agora? Ah, mas agora ela está morta. Eu falei, será que é sua mãe que está morta? Quem morre todas as noites quando vai para a cama? Somos nós. Somos nós que morremos todos os dias. Mas a gente acha que nós somos os vivos, né? E quem está no plano espiritual, que é o plano do Pai, estão mortos. A gente tem que entender que a nossa faixa é uma só. E que o universo... Aliás, a palestra do Pedro falou isso na sexta-feira passada, quem teve a oportunidade de ver. Nós somos tão pequenos, que muitos dos nossos companheiros aqui do planeta Terra dizem que só nós habitamos um planeta. É de muita pequenez um raciocínio desse porte. Então nós temos que entender, o mundo é espiritual. Ora no corpo de carne, ora não precisamos do corpo de carne. Mas eu vou ler uma poesia do Otávio Caumo Serrano, eu vou ler bem calmo. Gente, presta bem atenção, que essa poesia dele, depois que eu fiz todo esse estudo e montei esse pequeno estudo, eu achei numa revista da RI. Ele diz assim, morrer e desencarnar.
Há muita gente que morre sem poder desencarnar e por isso permanece sempre no mesmo lugar, preso ainda a este mundo, aparentado a vagar. A morte vem quando acaba todo o fluido vital. É parte da lei de Deus, já que ninguém é imortal. Por morrer é para todos um evento natural. Desencarnar, todavia, é muito mais complicado. Precisa desprendimento para ver-se libertado e desatar cada laço que aqui nos deixa atrelado. Isso só se aprende em vida, ao treinar o desapego das coisas que são do mundo, já que após não tem arrego. Porque depois que morremos, é difícil ter sossego. É triste você pensar que ainda trabalha, que come, no emprego que frequentava, e ao meio-dia tem fome, querendo que todo mundo o chame pelo seu nome. Onde estiver teu tesouro, estará teu coração. Ensinou-nos Jesus Cristo ao falar à multidão, quando trouxe a esse mundo a grande revelação. Portanto, você que é espírita, você que é nosso irmão, e a verdade já conhece, faça muita caridade e se defenda com a prece, para depois que morrer, poder ter o que merece. Não fique vagando a esmo, igual uma assombração, perdido e causando susto aos outros na escuridão, e atrasando sua viagem na rota da evolução. A vida aqui é provisória, é uma visita fugaz. Portanto, depois da morte, siga e sem olhar para trás, porque o que ficou terra para nada serve mais. Só assim terá sua alma, com a morte desencarnada e bastante resoluto, seguirá sua caminhada em busca de um mundo novo, onde há uma nova alvorada. Serrano fecha com chave de ouro. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Se a gente conseguir plantar uma semente, todo esse estudo, o único interesse da nossa casa é que cada um de nós só consiga se melhorar para ter do Pai Celestial a assistência que cada um de nós merecemos. Agora, eu gostaria que vocês, ao adentrarem as câmaras de passe, se coloquem mesmo de corpo, de alma aos nossos companheiros e recebam todos esses fluidos que eles estão preparados para depositar em cada um de vocês, reequilibrar, fortalecer corpo, fortalecer espírito, para que vocês possam ter mais uma semana ligado com o plano espiritual e principalmente com as bênçãos do Senhor e a misericórdia do Pai Celestial. Muito obrigada. Boa noite.